esse exercício de hoje, ele pode também ser junto com o da próxima aula. A gente agora começa numa fase mais de plotagem, né? A gente vai aprendendo a configurar realmente para fazer a plotagem. Então, na unidade 4, a gente está na seção 2 já, né? Essa turma tá adiantada. Pedindo de novo para que vocês acessem a pré-aula, ver se conseguiram ler o material, se tem alguma dúvida sobre isso, ou da aula passada também, se alguém tiver, eu começo a aula tirando essas dúvidas. Então, hoje é dia 21 de maio, né? A gente está um pouco até adiantado, mas acho que vai ser essencial depois para a gente retomar e conseguir fazer alguma revisão antes da prova também, tá? Então, hoje, olha, a gente está seguindo o calendário aqui, arquivos de padrões e templates. E tem um exercício para a gente colocar em prática. Da mesma forma, faça algumas anotações. De novo, eu tenho feito os slides com algumas informações um pouco a mais do que é colocado no livro, né? Mas nada como alguma orientação de vocês mesmos, né? Para alguma situação, algum comando. Unidade 4, seção 2, os padrões de templates. A nossa segunda aula, a gente começou aprendendo um pouco de templates. Vocês estão lembrados, né? Para quem é novo, é uma oportunidade de a gente retomar isso. Mas a gente aprendeu a configurar os layers e como isso ajuda a gente em tempo e organização, né? Então, esses arquivos que a gente chama de padrão, né, que são os templates, eles são salvos no AutoCAD, né? Então, toda vez que a gente abrir um arquivo novo, a gente pode escolher aquele Acadiso, que é o padrão do AutoCAD, mas também a gente tem a opção de criar nosso próprio template com os layers, né, que a gente configurou. Agora, a gente já configurou também as cotas. E agora a gente vai aprender também a usar um pouco do layout. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de por que aqui, ó, deixa eu abrir um arquivo novo. Aqui, como a gente usou a Cadizo. E aqui a gente tem o Model, né? Então, essa aba que está aqui embaixo é o Model, é o ambiente que a gente faz os desenhos, que a gente está habituado a trabalhar. Logo do lado aqui, ó, a gente tem os layouts. Aqui a gente monta uma prancha para a plotagem. Então, hoje nosso assunto vai ser sobre como que a gente configura esse layout aqui, como que a gente cria pranchas, tá? Vocês estão vendo eu mudando de tela, né? Porque às vezes dá um probleminha aí, mas me informem se vocês não estiverem vendo o CAD, tá? Então, ele serve também como os layers e as cotas para a gente ganhar tempo, né? Então, a gente tem uma configuração padrão. Se a gente trabalha em equipe, trabalha numa grande empresa, todo mundo pode trabalhar em cima do mesmo template, então a gente vai ter uma padronização de todos os arquivos, né? Então, não vai ter dúvida de que layer que usa, se um de repente precisa trabalhar no arquivo do outro, a gente tem esse padrão e eu sempre chamo a atenção para vocês, todo lugar que vocês forem trabalhar, né, perguntem sobre como é feito, né, se há uma organização, para que você não tenha que ter um retrabalho de repente, né? Se os lugares não tiverem essa configuração, agora vocês aprendendo sobre isso é um diferencial, né? Vocês podem organizar esse escritório, enfim, o próprio escritório de vocês ou algum lugar que vocês vão trabalhar. Então, é indispensável para a organização. Então, a gente sabe que, assim como qualquer padronização, ela vem para... ela toma um tempo para organizar, mas depois a gente ganha tempo e agilidade nos nossos arquivos. O livro, ele coloca sempre essas histórias, assim, para trazer para o contexto do mercado, né, do como a gente atua. Então, aqui ele coloca, na empresa em que você atua como projetista, foi solicitada uma mudança de padrão de desenho dos projetos. Então, a gente já aprendeu a criar a biblioteca de blocos,
A gente tem a questão também dos layers, das cotas. No seu trabalho, em cada novo projeto desenvolvido, você percebe que há uma perda considerável de tempo para a preparação dos arquivos, que é aquele copia e cola que a gente estava falando, né? De repente você pega um arquivo que já está configurado, salva como, começa a desenhar, e você tem que lembrar de apagar o desenho anterior, então acaba tomando um tempo, né? E a gente aprendeu que se a gente tivesse template já salvo no nosso computador aqui, a gente pode adicionar e não vai perder tempo, muito menos correr o risco, de repente, de salvar um arquivo apagando o desenho, né? Que eu falei que é o mais grave. Então, uma solução paliativa aqui encontrada por você consiste em abrir o arquivo de projeto que já existe, deletar todos os objetos desenhados, salvá-lo com outro nome, gerando uma cópia do arquivo original. Isso traz essas desvantagens, né, que você tem que ficar limpando, mas o mais crucial é quando você pode perder um desenho. Às vezes salvou por cima, não salvou como, né? O recurso disponibilizado no AutoCAD para evitar esse retrabalho são essas configurações que a gente chama de template. Então, dessa forma, de acordo com os estudos sobre o assunto, quais seriam as principais vantagens da utilização do template? Vocês já pensaram sobre isso, né? O que facilita? Se vocês já trabalham com AutoCAD, no momento que você tem que ficar configurando, imagina cotas, né? Então, com certeza você ganha essa agilidade, mas principalmente todo mundo que trabalha na equipe vão ter um padrão, né, de cotas, não vira uma situação caótica, né? Quais são os procedimentos básicos para a criação e configuração dos templates? E concluindo, qual a forma de alterar e atualizar um arquivo template já existente? Lembre que a gente já fez um template, está salvo lá na Anhanguera. Então, se a gente trouxe ele para cá, como que a gente consegue agora inserir esses layouts de folhas, né? Então, a gente pode também editar. Os principais, né, os elementos que a gente viu que a gente pode ter já configurado no template, então, camadas de trabalho, que são os layers, estilos de cotagem, que a gente também viu, e eu passei aquele arquivo para vocês darem uma olhada, qual que é a diferença entre cada um deles, né, de tamanho de letra, se mudava alguma coisa. E agora os formatos para inserção de desenhos técnicos, que são os nossos layers, nossas janelas, né, aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho uns exemplos de templates que a gente pode baixar também da internet, né? Aqui, na verdade, ele já configurou em outro layout, olha, ele já deixou configurado para folhas A4, A3, A2, né, A1. Então, se você tem dentro do seu template essas pranchas já montadas, né, com o selo, com as informações que você precisa simplesmente editar, né, aqui tem o nome do professor que montou esse daqui e disponibilizou, você só precisa mudar os dados, mas você já tem essas pranchas que são de acordo com padrão, né, com normativa, você não precisa ficar desenhando de novo ou criando. Então, você pode deixar salvo também esses layouts dentro do template, tá? Como que a gente pode trabalhar e otimizar o tempo, né? Então, vamos aprender como que a gente pode configurar. Então, para a criação de um template, a gente gera um arquivo novo no AutoCAD, né, através do comando new, que a gente aprendeu já na segunda aula. Adicionamos nesse comando de geração de novos arquivos, ele vai abrir aquele template. Vou fazer com vocês aqui de novo, só para a gente relembrar. Então, new,
abre um novo arquivo, ele já pergunta para a gente qual que é o template. A gente usa o Acadiso, porque é o ISO, né, que a gente vai tomar como padrão. E aí, o que a gente fez na nossa segunda aula? A gente aprendeu a criar layers, né? Então, aqui a gente abre a janela de layers e a gente começou a configurar todos os layers. Então, para quem é de civil, parede, janela, quem é mecânica, a gente pode definir linhas tracejadas, linhas de corte, linhas de vista. Então, a partir daqui de um arquivo novo, na base do Acadiso, primeira coisa, a gente configurar os layers, né? Então, aqui o livro, ele relembra a gente de como que a gente fez. E para salvar, então, por exemplo, né, faz de conta que a gente já fez tudo isso aqui no nosso padrão, a gente configurou todos os layers já, como a gente já havia feito. Deixa eu fechar um pouco de janela aqui. Então, a gente pode ter configurado todos os nossos layers. A gente vem no salvar como. Se a gente quer criar um template, a gente não salva como DWG, que foi uma das confusões, que depois eu precisei voltar um pouco com vocês. Então, aqui dentro desse A aqui, a gente acha Save As, e a gente tem aqui o desenho de template. Você vê que a extensão é DWT. Então, a gente salva como, ele vai salvar naquele local que tinha os templates. Assim, quando a gente abre o AutoCAD, né, um novo arquivo, ele já salva e dentro do AutoCAD. Então, se você salvou aqui e você quiser abrir isso em outro computador, você vai ter que levar esse documento. Ele está salvo aqui no meu AutoCAD, por exemplo, né? Aí eu posso renomear. Então, na aula passada até eu fiz isso rápido com vocês. Eu posso criar um template que é a Aline. Acho que eu até tenho algum aqui. Salvei. Ok. O que eu faço? Eu fecho esse arquivo, olha, o DWT. A gente não deve desenhar nesse arquivo. Então, ele vai ficar salvo lá com todas as configurações. Quer ver um exemplo que a gente já fez? Aqui eu coloquei exercício 8. Abrir. Tem um template que eu salvei como exercício 08. Olha aqui, eu já tenho configurações de layer diferente do arquivo novo, né, que a gente estava simulando criar. Aqui eu também tenho a parte de cotas. Tá vendo? A gente aqui no Annotate, eu tenho as cotas 1 para 1, para 10. Aqui são configurações que a gente viu meio que por cima, mas que eu mandei o arquivo para vocês. Então, tem configurações de cotas, já fazem parte do meu template. O que falta aqui? Falta eu ter as minhas pranchas já montadas. Então, uma sugestão, né? Abrir esse arquivo aqui, eu posso agora aprender a configurar, e aí eu salvo esse arquivo como um template. Posso salvar por cima também, tá? Então, da próxima vez que eu abrir, eu vou ter também as nossas pranchas montadas. Então, um template, ele tem essa terminação de DWT, ele vai ficar salvo dentro do AutoCAD. Então, isso aqui é algo que a gente está relembrando, né, como que a gente já fez. Aqui eu fiz de novo, né, deixei assim como o livro. Acho que é importante, assim, para quem também começou agora e perdeu essa segunda aula, de repente tentou estudar sozinho, aqui a gente deixei de novo no slide a forma que a gente salva, né, salvar como, aí lembra de fechar, né, aqui ó, eu salvei ele dentro da pasta de template, não devo salvar em outro lugar, ele tem que ficar aqui realmente para que a gente possa depois aplicá-lo, tá?
Então, salvei, dei uma nomenclatura que eu queira, né? Salvei e fechei. Aí eu posso abrir um novo arquivo e escolher ele como não... Tem uma pessoa que não está conseguindo entrar, tem mais gente que está com problema, gente. Estou falando aqui no grupo. Então, esse primeiro passo que a gente relembrou do template, agora a gente vai aprender as camadas. Qual que é a diferença, então? A gente está criando um novo arquivo com a possibilidade de layout. Então, layout para plotagem. Dos dois tipos de arquivo que a gente trabalhou, então, no Model Space, que é onde a gente desenha e onde a gente pode modificar algum desenho, né, onde a gente trabalha de fato. E essa outra aba que é Layout, a gente chama de Paper Space. Então, é o que a gente está trabalhando para preparar para a impressão. Então, a gente pode alternar de um para o outro só clicando na tela, na aba lá, bem tranquilo. Se vocês estiverem aí na frente do computador, né, ó, você pode... tem um desenho aqui, deixa eu pegar um que eu tenha um desenho, e eu posso trabalhar aqui com layout. Uma coisa que é interessante, gente, que eu vou falar para vocês já, tem pessoas, assim como eu, que trabalha já com a prancha no Model, tá? Não tem tanto costume no layout. Então, você trabalha com as escalas aqui e desenha a própria prancha no Model, e na hora de plotar, você seleciona essa prancha e cria o arquivo da plotter, né? O que é de vantagem de trabalhar com layout? Porque você consegue inserir várias viewports e você consegue trabalhar com outros tipos de escala e configurar de formas diferentes. Deixa eu abrir um desenho aqui para vocês. Ó, aqui é um desenho de uma residência, ela até, né, tem vários tipos de desenho, então a gente tem o térreo, o superior, a cobertura, é um arquivo meio pesado. E aqui a gente tem os cortes, tudo configurado, né? Então, essa parte de baixo aqui, né, eu tenho todos os cortes. E a gente trabalha dentro do layer. Renomeou o nome do arquivo e colocou folha 1. Na folha 1, que eu tenho o selo, né, do escritório, tenho as tabelas de localização, né, da implantação do terreno, tabelas diárias, alguns detalhamentos que a gente pode trabalhar, né, adicionando. Então, aqui a gente monta a prancha, né? Então, e aqui tem a planta 1. Isso pode ser replicado, por exemplo, né? Aqui é a mesma prancha, e aí a tabela ela é replicada, porque ela fala sobre os caixilhos, tem o superior, a folha 3 da cobertura, tem um detalhe aqui que eu posso criar com uma viewport, tá vendo? Eu não fiz um desenho à parte, eu fiz uma observação de um desenho da cobertura. Então, aqui não está aparecendo meu cursor para vocês, mas aqui é um detalhamento aqui embaixo, do lado direito, tem um detalhamento da caixa d'água. Aqui vocês viram que todos os cortes estavam no mesmo nível, e aqui a gente consegue montar da melhor forma, a gente consegue prever qual que é a dimensão, né? Claro que essa prancha foi criada a partir dos desenhos, então a gente sabe que tamanho que seria o ideal para todos os desenhos, e as pranchas elas seguem o mesmo tamanho. Então aqui outros tipos de corte e as elevações.
né? Então, cada desenho desse, a gente tem uma viewport, a gente abre uma leitura. Se você precisar mexer no desenho, você volta no model, né? Então, aqui que está o desenho de fato. Essa viewport é uma conversa entre essas duas situações aqui, tá? Como também, né, como eu mostrei para vocês, tem essa situação de que a prancha já está desenhada no model, tá? Então, vocês podem encontrar isso das duas formas, tá? Mas a gente quer mostrar as vantagens de trabalhar com layout e depois eu falo um pouco da minha experiência quanto a isso, tá? Voltando aqui no nosso slide. Então, para alternar um para o outro, é só a gente clicar nessas duas abas, tranquilo. Então, eu estou montando a minha prancha, vi que eu tenho algum erro no meu desenho, simplesmente eu volto no model e edito meu desenho, ou configuro, ou coloco alguma informação que faltou, tá? Então, elas estão sempre conversando ao mesmo tempo, né? Então, é uma forma de visualizar só. É possível ter uma melhor noção de aspectos de plotagem, como dimensão de folha, relação das escalas do desenho, adicionar informações como cotas, títulos, escalas. Você pode colocar essas informações que estava escrito planta, escala tal, você pode colocar isso no próprio layout, abrindo novas viewports. Então, viewports, que são essas janelas de visualização, são infinitas. Você pode abrir quantas você quiser e você consegue ir trabalhando e montando essa prancha, né? Então, os layouts permitem que se crie ambientes de desenho, como se fosse uma folha de papel, né, que se configura com as viewports, que são janelas de visualização, e prepara a página para plotagem. Uma observação, né? As viewports no Paperspace são janelas capazes de enquadrar de várias formas, escalas e ângulos dos desenhos elaborados no Model Space. Por que escala também? A gente consegue dar um zoom, a gente pode abrir uma outra viewport e mudar a escala de um desenho e trabalhar ele como se fosse um detalhe, como eu mostrei para vocês da caixa d'água, né? Cada layout possui independência de configuração, então cada uma daquelas abas a gente consegue trabalhar diferente, né, umas das outras. Podem ser copiados e movidos, renomeados e apagados. Então, se você criou aqui, deixa eu mostrar o desenho que tem mais viewports. Eu abri tanto desenho aqui que agora eu não me acho, né? Então, se aqui eu estou precisando de mais uma prancha, eu posso criar mais uma, posso de repente, olha aqui, eu criei mais uma, posso copiar também e renomear. Então, com direito, olha, eu posso deletar, posso renomear, posso mover e copiar. Então, elas são independentes e elas podem ser criadas. De repente, a gente criou mais uma que não precisa, então deleta. Então, a forma de criação aqui, de copiar, é bem tranquilo. Para isso, existe o recurso ilimitado de criação de viewports no Paperspace. Então, isso que facilita também a gente ter uma visualização da forma de criar as nossas pranchas, tá? No modo Paperspace, a viewport estabelece uma conexão com o Model Space, né? Então, elas estão falando do mesmo desenho. Se você modifica no Model, imediatamente você visualiza essa modificação dentro do Paperspace. Em outras palavras, para visualizar e interagir com o desenho é preciso criar viewports. Então, a gente precisa inserir essas viewports. Pode-se fazer tantas viewports quanto precisar, dimensionar. E aqui, olha, um exemplo de uma viewport. Aqui eu tenho uma viewport e aqui eu posso mexer, eu posso trabalhar as escalas que eu preciso. Aqui com o pan, ó, eu consigo escolher o desenho que eu quero colocar
E a gente vai aprender depois das escalas. Aqui eu estou mexendo só com o scroll, ó. Então, mexe na escala do desenho, né? Aqui é uma A4. Se a gente colocar numa escala 1:50, como fala o desenho, com certeza ela não cabe. Ela está escalonada para 1:0, né? Mas a gente consegue modificar as escalas, dar zoom. Lembra só que a gente fez no model e colocou essas dimensões de letra pensando já na escala final, tá, gente? Porque se aqui, de repente, a gente fez todos os tamanhos de letras pensando 1:50 e a gente escolhe aqui na viewport trabalhar numa escala 1:100, o tamanho das letras vão ficar pequenos, né? Então, também, eu quero que tudo caiba numa A4. Provavelmente vai ficar ilegível esse tipo de letra que a gente trabalhou, tá? Então, lembrar também que isso faz parte de um pré-dimensionamento, né? Na hora que a gente está no model, a gente já está pensando como vai ser feito aqui. Tá meio repetitivo. Aqui é um resumão que eu achei que é interessante. No Model Space, né, é onde a gente modela. O Paper Space é o espaço para a criação desses layouts pensando na plotagem. E as viewports são essas janelas que fazem essa conexão desses dois modos. Então, o que são os layouts que a gente está falando, né? Quais seriam os layouts necessários para a representação técnica de um projeto? Seja ele na área civil e mecânica. Não sei como vocês estão de contato com o projeto da área de vocês, né? Cada um é de uma área. Então, o que é necessário para a gente abrir esse layout? Lembre-se que não estamos aqui referindo aos tipos e tamanhos de formato, mas sim os tipos de desenhos técnicos representados nesses formatos. Então, o que a gente precisa representar? Na civil, a gente tem plantas muito grandes, né? Na mecânica, a gente vai ter peças que de repente trabalha na escala 1:1, 1:2, né? Quais são as escalas que trabalha na civil? São plantas, são cortes, são levantamentos topográficos, né? Então, o que a gente precisa saber, né? O que a gente já conhece da nossa área para começar a entender como que funciona essa configuração dos layouts, né? Que tamanho que vai colocar dentro de uma prancha, então, para a gente ter noção de tamanho também, tá? Como exemplo, na arquitetura, poderíamos ter um layout para planta de cobertura da edificação, e na mecânica teríamos o layout para representação de conjuntos de elementos desenvolvidos em projetos. Em mecânica, eu acho que até pranchas 1:1 também são utilizadas, né? Como se tem uma sequência de peças. Né? O mais usual que eu vejo em aulas de AutoCAD são configurações 1:1 para algumas peças que cabem numa A4, mas tem situações que elas exigem também a gente aprender a configurar pranchas A1, né? Um exemplo. Então, esse próximo passo aqui, olha, a gente vai clicar, quem estiver na frente do computador e puder, vocês vão clicar simplesmente nesse layout e vai aparecer uma prancha branca, já com alguma configuração do próprio AutoCAD. E a gente vai, né, então, lembrando esses dois ambientes, a gente vai clicar. Vou fazer isso num arquivo que eu já tenho alguns templates, tá? Então, olha, 01. Se eu não tivesse... Vou deletar esse 02 aqui. Ok. Então, vou clicar no layout, ele apareceu aqui uma tela branca, né? Eu não estou vendo desenho nenhum, porque ele não tem nada dentro do meu arquivo. Se de repente eu venho aqui, ó, aquele arquivo que eu mostrei para vocês. Aqui tem uma prancha, mas se eu clicar aqui no layout, já existia, ele já está aqui. Se eu clicar nesse novo, né, ele está mantendo, já vem configurado dentro da nosso layer, né, dos nossos layouts aqui, a prancha completa. Então, se vocês tiverem aquele exercício nosso anterior, né, podem clicar e
e observar se vocês conseguem. O que aparece para vocês? Ó, aqui apareceu todos os desenhos que eu tinha no Model. Então, primeiro passo, a gente criou um layout, né? A gente pode, de repente, trabalhar, então, o que vem sugerido é um formato A3, com essas duas janelas retangulares. Então, aqui, olha, essa daqui que está quadriculada é a nossa viewport, ela que está vendo, ela está em contato com o model. Esse pontilhado é o limite da nossa impressão que a gente vai trabalhar. Então, o livro traz isso e a gente coloca aqui no alto do AutoCAD, ali na nossa janela logo acima, a gente pode, então, achar as configurações de layout. Então, vamos lá. Aqui em cima, ó, layout, você clica aqui na aba de layout e a gente pode agora configurar, que é o próximo passo. A gente pode trabalhar configurando. Nossa, eu tô acelerado, o livro não tá falando disso ainda. Ele está falando sobre renomear a viewport. Vamos lá. Aqui em cima do layout, ó, ele criou layout 1. Se eu clicar de novo, ele cria um layout 2. Se eu clicar no layout 1, com o botão direito do mouse, eu posso renomear aqui, olha. Então, vou trabalhar aqui numa prancha A4, então eu posso colocar realmente o nome A4, porque depois eu tenho controle sobre isso. Então, esse nosso espaço aqui vai ser uma A4, e agora a gente vai aprender a configurar de fato. Dentro do layout, a gente vai vir aqui, ó, no Page Setup, que é a configuração. Ele vai abrir essa outra janela e a gente vai aqui seguir ou renomear. Deixa eu fazer junto. Então, estou aqui no meu A4, já estou clicada, né, na aba Layout, tem esse Page Setup, abriu uma janela para a gente configurar. A gente vai começar a criar, né? Então, aqui a gente pode dizer que a gente quer criar um novo. A gente pode chamar, por exemplo, A4, aula de quinta. E aí, aqui embaixo, que tiver clicado, ele vai pegar essas informações. Então, ele vai aproveitar. Ok. Criei essa configuração. Ele já abriu uma outra janela, que é para a gente começar a configurar em relação à plotagem. Quem já faz plotagem já conhece essa janela, né? Então, o que acontece aqui? A primeira, então, a gente tem um nome, né? A gente está trabalhando dentro desse nome. Aqui, nessas informações, ó, de impressoras e plotters, a gente vai procurar o nome da impressora que a gente vai fazer. Se você trabalha com plotters, né, igual no caso, eu instalei, né, as plotters aonde eu mando plotar trabalho, então fiz a configuração certinho. Tenho a minha impressora, que é uma A4, aqui também ela já foi instalada, mas muito comum, e eu faço só assim agora, é criar trazer para um PDF. Então, eu transformo esse meu arquivo em PDF. O que era o PLT? O que era esse arquivo de plotagem, né? É um arquivo que você não consegue visualizar, né? Ele vai direto para a impressora. E eu acho vantagem a gente trabalhar nesse WG PDF, porque a pessoa consegue visualizar, mas ele está configurado certinho para a escala correta, né? Então, eu acho que se tornou mais fácil. Antes eu criava o PLT e aí tinha que ter uma série de
de explicações para quem, né, para de repente uma entrega para um cliente, uma entrega para um... Então tinha que falar que a folha 1 se tratava disso, disso, daquilo, porque a pessoa não ia conseguir visualizar, né? Então o PDF aqui, ele já vem, tá? Então se vocês estiverem na frente do computador de vocês, aí vocês conseguem localizar ele, ele já vem configurado no AutoCAD. Então aqui a gente escolheu qual que vai ser a nossa saída, a nossa impressora. Aqui é a escolha do tamanho da nossa plotagem. Por exemplo, se eu trabalhar com a minha Epson, que ela só imprime A4, tá vendo que ele já até modifica aqui para mim, porque eu não vou ter muita alternativa. Já esse DWG para PDF, na hora que eu clico aqui, olha, ele possui vários formatos já configurados. Então, eu vou ter A0, A1, né, A1 na paisagem ou em pé, A2, A3, né, tem umas outras formas, né, que não são em centímetros também. E aqui, como é o meu computador, eu já tenho algumas folhas que eu criei, tá? Então, no de vocês, se vocês acabaram de instalar, vai ter daqui para baixo, né? Então, aqui a gente consegue também criar outros tipos de folha. Então, vou trabalhar na folha A4 que eu tinha criado. O que é isso aqui de layout? É a forma que você vai capturar também, né? Então, display, você poderia selecionar dois pontos e clicar, extende pelo zoom. O layout, ele vai fazer essa leitura realmente desse layout que a gente está trabalhando. E o window é quando a gente também abre janelas. No nosso caso, como a gente está no layout, faz mais sentido trabalhar no layout. Né? Se fosse no model que a gente estava vendo, que tem uma prancha criada no model, aí com certeza a gente ia trabalhar o window, tá? Então aqui, layout, ok. Aqui é os pontos de origem, que é 00. Em alguns casos, vocês vão ver que está centralizado. Aqui na escala, gente, não muda. É 1 para 1 porque é em relação à prancha, não ao desenho, tá? Quando a gente for montar a nossa viewport e a gente for trabalhar a escala do desenho, a gente vai trabalhar na viewport. Aqui é em relação à nossa prancha. A nossa prancha, ela vai ficar 1 para 1 mesmo. Então, isso já vem aqui no AutoCAD, então a gente não precisa modificar, tá? Aqui as dimensões, né? Aqui, ó, do plot, tem alguns tipos de plotagem. Eu tenho alguns CTBs que eu trabalho, que são configurações de penas, né, que são as minhas e de outros escritórios, mas quando o AutoCAD tá zerado, né, então a gente tem escalas de cinza, a gente tem monocromático, que é todo preto, a gente tem colorido 100%, colorido, né, 25%, 50%. Então, o que é isso, as porcentagens? Então, 100% vermelho sai vermelho, 50% ele sai um pouco mais apagado, enfim. Então, aqui tem as configurações. A gente pode deixar aqui como colorido 100%, só para a gente ver como que funciona, tá? Essa aba aqui é a qualidade, né? Então, o normal, que é 100 dpi, dpi é ponto por polegada, alguma coisa assim. Então, é uma qualidade boa, né, para uma plotagem. Então, não tem necessidade. Mas se você quiser, tipo, rascunho ou um máximo de qualidade, né, vai aumentando os DPIs. Então, aqui no CAD já fica no normal, é o suficiente. Em relação às plotagens, aqui se eu tivesse situação de transparência, eu estou acelerada de novo, eu tenho já esse outro arquivo falando ponto por ponto. Vou passar para vocês. Olha, aqui então eu já fiz a configuração, escolhi um base, renomeei, abriu aquela janela que a gente está vendo agora, né? Então as características da plotter, né? A área de impressão que a gente colocou, aqui está como window, mas a gente colocou lá como layer, como, né, com
o que já está, que a gente está configurando, né? A escala de impressão, que é da prancha, que é 1:1, a gente já falou. E aqui é a orientação. A orientação é em relação ao nosso desenho. Então, aqui ele está deitado, né, no espaço maior, e aqui ele vai ficar de pé segundo a orientação, né? Então, depende do que a gente está trabalhando a nossa prancha. Eu vou seguir o slide mais devagar, senão eu viro uma metralhadora, né? Vocês podem me parar se vocês ficarem com dúvida, tá, gente? Então, fizemos a nossa escolha do nosso arquivo final, que ele vai ser gerado um PDF, né? E dentro das propriedades que eu vou falar agora, a gente pode criar outros tamanhos também de folhas, tá? Então, vamos lá. Então, a gente falou de praticamente tudo aqui. E aqui em propriedades, ele vai abrir uma outra janela que a gente pode configurar também outras situações. Cuidado, né? Todo mundo que dá aula, assim, não mexa muita coisa aqui, de repente, depois a gente não consegue voltar. O que interessa pra gente aqui é esse custom paper, que ele consegue customizar outros tipos de papel. Então, olha, eu tenho A4, mas de repente eu quero criar outras situações, né? Então, aqui, olha, eu criei estudo casa, que eu estava fazendo agora, tenho o A4, então eu posso criar aqui no custom para criar outro, eu posso adicionar, eu posso deletar esses que estão aqui, posso editar, então, vou editar esse A4, clico nele aqui e edito. Ou se eu quero criar, então vou adicionar a partir desse daqui. Eu crio em adicionar, ele fala, você quer continuar editando, né, criando a partir daquela configuração que estava selecionada, que era A4 aqui, ok, eu quero a partir dele mesmo. Aí eu avanço, aqui são as dimensões, olha, aqui eu posso modificar, então está numa A4, né, 21 centímetros por 29,7 é o tamanho de uma A4. Se eu quiser criar algo maior ou menor, eu posso modificar aqui e dou avançar. Aqui, gente, é em relação a esse pontilhado, que é área de corte, área de sobra, tá? Eu tenho o costume de deixar 00, principalmente nesses PDFs, porque não tem muita sobra. O porquê disso, no meu caso, né? Onde eu peço para plotar, se você coloca tudo 00, então duas faces do papel já vem cotado certinho. Eles me cobram, se sobrar 1 centímetro, alguma coisa assim, eles me cobram para cortar. Então, eu tenho o costume de deixar tudo 00. O livro, ele sugere por norma, né, deixar 7, 7. Aqui, que é essa lateral, 25 e aqui 7. Por que que aqui a gente tem uma espessura maior da A4? Porque, principalmente pranchas, né, a gente tem, a gente coloca dentro de uma pasta, tem uma orelha, né, que a gente vai grampear, isso vai se desdobrar para vários tamanhos, mas a gente sempre tem essa situação aqui da sobra, para conseguir criar mesmo um processo, né, de pranchas. Então, aqui é o ponto que a gente fixa, que a gente coloca numa pasta. Não sei se vocês já viram, acho que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Então, configurei esses espaços, aí eu falei que o meu é 00, então várias vezes que eu for mostrar um arquivo meu vai estar no 00. Eu avanço e aqui eu posso criar um outro nome. Eu criei um novo papel a partir do meu A4, né? Então não mudei muita coisa, mas eu vou renomear aqui só para a gente lembrar. Então A4, vou colocar quinta, que é a turma de quinta. Avancei, concluí.
Aqui eu dou OK, eu criei mais um arquivo. Aqui a 4 quinta, ó. É as mesmas dimensões, só mudou o nome, enfim. OK. Agora eu consigo aqui, ó, achar ele. O livro ele fala que sempre vai ser o primeiro da lista, mas é sempre o primeiro da lista dos que já são configurados, tá? Então, no caso aqui, olha, apareceu para mim aqui, não no topo, como o livro dá a entender, tá? Não fica... Se vocês não tiverem tudo isso de prancha montada, né, faz sentido, mas se vocês forem montando, depois vocês acham aqui. Então, eu quero usar esse A4 de quinta, tá? Então, a gente consegue sempre modificar. O que é importante nesse sentido, né? Da gente saber que há como mudar pranchas. Às vezes a gente não consegue numa A4, numa A3 corretamente. Mas eu queria lembrar vocês das normas, né? Então aqui, olha, eu estou seguindo, né? Custom Paper. Posso tanto deletar, quanto adicionar, quanto eu posso editar também, tá? A partir do arquivo, eu avancei, posso modificar as dimensões de altura. Aqui, ó, como o livro coloca, eu coloquei também para a gente ter a aba, né? Então, são as margens superior, inferior e lateral. E aqui do lado esquerdo a gente tem uma aba um pouco maior para plotar. Aqui eu coloquei, né, estava fazendo os slides, eu coloquei A4 projetos mecânicos. Né, posso configurar uma prancha tendo esse foco. E aí eu dei concluir. Ele aparece ali, né? Você vê que ele já aparece aqui, e aqui eu só vou dar o OK. Tá? Se chegou nesse ponto aqui, eu lembrei que eu esqueci alguma coisa, gente, é só clicar de novo e editar, tá? Então, tranquilo, dá para voltar lá e editar também. Eu fiz isso com vocês, escolhi qual que é a prancha, né? Qual que é o papel que eu criei. E aí, volto nessa janela aqui. Aqui acontece, então, vamos manter o 00, então, essas demais configurações que a gente não falou ainda tem a ver muito com a parte da plotagem em si, e aí o livro não entra muito nessa situação, né? Então, aqui, se ele vai ficar de pé ou deitado, enfim. Então, a gente configurou, cheguei com vocês até aqui de novo, e aqui tem uma explicação, né? Então, ó, do 100% colorido, que eu já me adiantei, né? Coloquei o cavalo, né? Carroça na frente dos cavalos. O DPI, que são os pontos, né? Então, é a qualidade dessa impressão que a gente vai trabalhar, que é normal, tá tranquilo. Aqui, plotar objeto com as penas que a gente configurou. Então, ele está ticado, sim. Plotar com transparência. Eu não utilizo, mas se vocês colocarem alguma achura, alguma coisa com transparência, lembre aqui de ticar, ok. Plotar com os estilos, sim, né? E plotar o tamanho do papel, claro, né? Esconder os elementos fora da impressão, nem precisa, porque se a gente está configurando que aqui é o layout, né, com certeza ele não vai aparecer, tá? Então, layout, que é a prancha que a gente montou, as escalas não muda, não tem nada a ver com a escala do desenho final, tem a ver com a prancha que a gente está criando, né? E aqui são as situações que a gente pode ter. Então, vou dar o OK ali para a gente ver o que acontece. OK. Aqui, gente, é para falar assim, ó, eu quero que essa prancha aqui seja a corrente. Lembra que ele estava com a dimensão, né, como se fosse uma prancha de pé? Então, na hora que eu coloquei ele corrente aqui, ele já modificou para a gente a situação, tá? Então, queria que fosse deitado. Então, a gente pode voltar e editar aqui, ó, também. Tá? Então, tem como editar. Essa daqui é a viewport, que é o que a gente está falando que existe, né? Então, aqui vai aparecer o desenho. Se eu trabalhar
aqui eu tô num outro desenho meu, tenho a viewport, eu tenho o desenho aqui. Eu vou trabalhar com scroll, ó, tô mexendo só o scroll para eu posicionar, para eu achar meu desenho, porque aqui eu posso dar escala. As escalas a gente vai entrar na semana que vem, na verdade, tá? Mas aqui a gente já começa a localizar. Deixa eu aproveitar que eu tô nesse arquivo e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma prancha que eu criei no Model, que eu falo que é o que eu mais utilizo, né? Principalmente estudos, assim. Tenho essa configuração difícil de mudar, porque vem de anos. Então, na hora que eu vou plotar, ele aparece aquela mesma prancha, ó, que vai ser a aula que vem sobre plotagem. A gente faz a mesma coisa, ó, a gente escolhe também o tipo de plotter que a gente vai trabalhar. Então, ó, vou trabalhar o DWG PDF, tem um tamanho de folha, na verdade. E aqui, gente, só que eu queria mostrar para vocês, o window. Se eu coloco o window, ele fecha para que eu marque e abra a minha janela. Tá vendo que eu estou criando um retângulo aqui, né? Então, eu consegui pegar o meu projeto. Vou colocar ele deitado só para a gente dar um preview aqui. Então, ele pegou e aí eu preciso configurar uma prancha de acordo, né? Então, depois eu crio uma prancha nova e aí eu trabalho as dimensões. Então, a diferença daquele window. O window faz sentido aqui quando você cria esse tipo de pranchas, mas como a gente está trabalhando com layout, né? Então, na hora que a gente configura, a gente quer que o que seja impresso seja a nossa prancha que a gente está montando aqui, tá? Então, né, o próximo passo, né, que ele fala, você pode deletar essa viewport, depois a gente, como ela ficou meio deslocada, a gente consegue depois inserir uma nova e acaba assim a nossa introdução a essa questão. Mas tem vários exercícios que eu vou fazer com vocês. Então, os próximos procedimentos é em relação mesmo à plotagem. Mas como que a gente pode, então, criar todos esses arquivos? Que aí eu vou fazer com vocês, tá? Lembrando, gente, ó, as normativas que a gente viu lá atrás. Então, qual que é o foco hoje da nossa? Né? Se você não baixou, baixa aí. Então, as dimensões de pranchas. Então, essa norma 10.068, ela tem. Eu só peguei alguns trechos dela aqui, mas ela está até aberta aqui no meu computador. Então, em relação aos tamanhos. Então, a 0, ela tem 841 por 1.189 milímetros. Por que isso é importante? Apesar do CAD já ter, né, essas informações, a gente pode configurar, a gente pode visualizar. Aqui, ó, é um outro trecho da norma que eu quero que vocês se atentem, que assim, nossa, professora, mas o meu desenho no A4 não cabe, fica muito pequeno, não coube todo o meu desenho dentro de uma A4. Aí eu coloquei na A3, ficou sobrando muito espaço, não sei o que, que eu faço, se eu mudo escala. E tem as escalas que são conhecidas, que não convém a gente ficar trabalhando com escala que não é conhecida, que não existe no escalímetro, enfim. Então, a norma, ela coloca uma observação sobre como criar pranchas, né? Então, ela fala, recomenda-se, né, que os formatos você pode adotar um dos lados, que é a largura ou comprimento, e trabalhar múltiplos e submúltiplos. Então, há uma coerência. Então, se o seu desenho está entre A4 e A3, ou sei lá, A1 e A0, você pode, dentro aqui das dimensões, pensar quais são os múltiplos. Se você, de repente, precisa de uma A0, mas ela não precisa ser tudo isso de altura, né? Os 84 de altura, então trabalhar metade dela. Então a norma ela dá essa abertura, essa deixa. Você não está fora de norma criando assim. E criar prancha assim é uma arte mesmo, gente. A gente que trabalha com projeto
A gente trabalha muito isso com os alunos, porque ela precisa ser super bem organizada, né? E a gente tem algumas normativas que a gente precisa seguir para que as outras pessoas entendam, né, de fato. Então, aqui eu coloquei essa observação para vocês verem por que pode, você pode criar outro tipo de pranchas, mas seguindo essa situação aqui que a norma coloca, que sendo múltiplos, né? Então a gente pode duplicar ou trabalhar metade, depende da situação. E aqui nas escalas também, olha, ele coloca que uma A0, sabe aquela configuração que a gente fez de 7, 7, 25, ó, a norma coloca que a 4 é 25 do lado esquerdo e as demais são 7, né? Tem as espessuras das linhas que a gente pode criar no nosso layer também, né? Então a gente pode trabalhar um layer que é em relação a esse quadro aqui no nosso desenho, sabe, de dentro, que tem a espessura 0,5, né? E depois tem a 0,7, 0,1. Então a gente pode chamar esse layer de folha 1 para A4, A3, enfim. Então a gente pode buscar aqui da norma e configurar. Então, a partir da 1, já se pede essas distâncias de 10, quando a gente desenha a prancha, tá? Então, só trouxe algumas observações ali para a gente lembrar. Sem medo de errar do livro. Eu quis trazer de novo, porque eu acho importante e seria um ótimo exercício para a gente pensar isso em relação à prova, enfim, para vocês pensarem na prática, né? Então, para a criação dos templates, os procedimentos básicos consistem, primeiramente, em abrirmos o arquivo novo, né, o desenho a partir do template. Lembra aqueles exercícios que eu falei, que é o caderninho? Ele tá falando como que a gente trabalha. Então, a partir do template, a CADISO, né, já configurado com as seguintes, com as unidades da ISO, né, a gente salva como dentro da extensão DWT, que aí vai ser um template. Aí dentro desse arquivo a gente pode configurar, então, as camadas, que são os layers que a gente aprendeu, os estilos de cotagem, conforme as necessidades, claro, então civil ou mecânica, cada um vai seguir a sua situação, e a última etapa que eu grifei aqui consiste em editar esses layouts para criação e configuração de formatos, né, utilizados nos projetos. Então, se eu trabalho mais mecânica, eu vou configurar os que eu mais utilizo, enfim, né? Então, eu deixo um arquivo propício para a minha área, né? Isso que é a situação. Nos casos em que necessitamos atualizar ou modificar um arquivo template, ele fala, basta abrirmos o arquivo desejado, localizando na pasta de template, aí você localiza isso dentro do seu AutoCAD. No meu aqui, ó, eu fui dentro da pasta do AutoCAD, usuários, user, entrei dentro de uma pasta que tinha a pasta de template e lá tinha, né, o que eu criei. Eu não sei se eu deixei aberto aqui. E aí você pode ali abrir e modificar, né? Então, aí você cria com o botão direito no mouse, a aba do layout, você pode, a partir daquele exercício que a gente fez, abrir e criar novamente. Para quem não fez, gente, é uma chance de exercitar de novo como que cria os layers, como que cria as cotas, e aí você cria um template, assim, perfeito para você utilizar o resto da faculdade, no estágio, enfim. Tá? Então, há essa possibilidade de você modificar o template, tá? É isso que o livro coloca. E aí, avançando na prática, ele coloca uma situação assim, que eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Alterando o formato de desenho. Para a criação de um projeto hidrossanitário de uma edificação de médio porte, você verificou que o formato existente do arquivo padrão configurado para o tamanho do papel A4 é insuficiente para a criação de um desenho técnico de projeto. A aplicação do recurso de alteração da escala para reduzir o tamanho de visualização do esquema
de distribuição proposto no projeto não atende de forma adequada à necessidade representada no projeto, de forma clara, pois, ao reduzirmos a escala de visualização, os elementos representados ficam muito reduzidos e comprometendo a leitura e prejudicando a compreensão do projeto. É exatamente aquela situação que eu coloquei. Aqui, olha, eu tenho vários desenhos de hidráulica, né? E aí eu escolhi, acho que algo específico aqui da caixa d'água. Então, quero mostrar o que está acontecendo somente na caixa d'água. Né? Aqui eu tenho um corte, tenho barrilhete e tal. Eu quero criar um arquivo A4 para mostrar como que funciona aqui, como elas estão interligadas, da onde está vindo. Eu preciso colocar essas informações da água quente, do pressurizador, onde está descendo a água, né, do ladrão, enfim. Um monte de informação técnica aqui que eu preciso colocar. Eu criei uma prancha aqui na A4, por exemplo, que não cabe o desenho, né? E aí ele fala assim, se você mexer na escala para ver se cabe, né, aqui, por exemplo, na escala correta ficaria assim, então não cabe todo o desenho. Se eu reduzir para que ele caiba, ele vai ficar tão pequenas as letras que não adianta. Então, qual que é a situação? Vocês vão encontrar isso no dia a dia de vocês e o livro ele traz isso em forma de um problema, né? É a criação de um novo formato de arquivo de projeto com as dimensões adequadas irá solucionar o problema pontual, mas não irá solucionar a forma definitiva do uso do arquivo padrão para os futuros projetos de grandes dimensões. Qual seria, então, o procedimento correto a tomar para evitar essa situação como essa que aconteça no futuro? O que ele está querendo dizer assim? Se eu chegar agora falar, poxa, não apareceu o meu barrilhete da forma que eu queria. Gente, eu abri tanto arquivo que realmente eu fico perdida. Então, não está aparecendo aqui. Vou criar um novo layout. Vou vir aqui, vou configurar. Aqui, gente, dá para você também trabalhar por aqui, tá? Você pode acessar Page Setup Manager por aqui. Então, vou criar agora um outro arquivo com uma A3. Então, new A3. Ele está querendo dizer que mesmo que você faça isso, né, você vai lá, configura. Então, vamos lá. No AutoCAD, PDF. Aqui eu vou escolher uma folha A3. Né, eu escolhi o 42 primeiro porque ele é o X e o 29 porque ele é o Y. Layout, enfim. Né, a escala é 1:1. Ok, tá tudo certo. Aqui eu queria, vamos trabalhar com o correto. A gente fez isso até agora, né? Então, ok. Vou falar para ele deixar corrente e vou fechar. Então, aqui é uma A3. Eu posso, aquela viewport, eu posso aumentar ela para eu visualizar o desenho. Se eu der 2 cliques dentro da viewport e trabalhar no scroll, aqui eu consigo visualizar. Então faz de conta que a gente já aprendeu da escala, que vai ficar para a semana que vem. E aí pronto, coube o meu desenho e ótimo. Ele está querendo dizer assim, que você fez aqui está paliativo, né? Você criou um layout só para esse arquivo. Então a situação que ele está falando como que você faz isso para projetos futuros, que é você voltar à criação de fazer templates com todas as dimensões, né? Então a solução para resolver a situação atual e evitar futuros problemas, a solução mais adequada consiste em criar novos tamanhos de formato, num arquivo padrão utilizado por você para a geração de desenhos técnicos e de projeto. Aí aqui, ele escreve todos os processos que a gente
Estava vendo aqui com a professora meio confusa com esse monte de arquivo aberto. Então, primeiro passo, você deverá abrir um arquivo de template, você vai configurar, né, o paper do arquivo, então clica no botão direito do mouse sobre a aba do layout existente, que é a A4, escolhe uma nova opção, então ele vem descrevendo, que é o que eu peço para vocês como exercício também, tá? Então, essa descrição que eu tenho pedido, né? Então, olha, não tô com AutoCAD aqui, professora, não estou conseguindo fazer o exercício de fato, mas na hora que você escreve isso e procura, você cria uma forma, não precisa ser por texto, mas pode ser por pontuais, né, por tópicos. Ó, primeiro você abre um arquivo novo, agora você configura tal coisa, para configurar você tem que abrir aqui, tal, tal. Então, aqui o livro ele traz exatamente isso. E ao finalizar a criação do formato, você volta para a página e aí finaliza todas as janelas, dá OK e fecha. Então você tem um template pronto. A próxima etapa é criar esses elementos que formam um novo formato, que são as bordas e legendas. Então aqui a gente pode fazer isso diversas vezes, né? Então vou dentro do meu template, deixa eu ver se esse daqui é o correto. Aqui eu tenho meu exercício 10. Eu tinha só a casinha, eu não fiz as achuras ainda aqui do exercício. Eu tinha, né, as dimensões, então já tenho todos os tipos de cota aqui já configurados, né? Isso aqui é um arquivo que eu estou preparando para fazer templates, para eu transformar isso em template. Então, eu configurei todas as cotas, vi tudo certinho, criei os layers, né? Então, aqui na página de home, ó, eu consigo ver a parede, janela, todos os layers que a gente criou. Então, qual que é o próximo passo agora? Então, já tenho cota configurada, já tenho os layers, então falta eu criar essas pranchas para depois eu transformar num template. Todo o arquivo que eu for começar, eu tenho já tudo configurado certinho. Então, aqui eu configurei, comecei fazendo o A4, que aí eu vou fazer de novo com vocês. A gente pode fazer essa horizontal aqui. Então, posso criar A3, A2. Como que a gente cria essa A4, né? Vamos fazer ela de novo. Então, estou, assim, considerando que a gente está nesse momento aqui, que a gente já aprendeu cotas, aprendeu configurar as layers, a gente já montou uma biblioteca nossa de bloquinhos lá, a gente, assim, tá com quase tudo finalizado, né? Que é que eu pensei para o nosso exercício aqui, né? A gente montar esse template, terminar esse template, tá? E eu não sei, assim, eu queria que vocês fizessem dois tipos de template, um para civil e um para mecânica. Mas, se cada um quiser trabalhar na sua área específica, por que que muda? O que que muda desse padrão civil e mecânica? A lógica vai ser sempre a mesma. O que muda são as escalas, as tabelas que vocês vão trabalhar mais. Eu queria que vocês deixassem já um template pronto para vocês depois utilizarem, tá? Para os próximos exercícios e depois para sempre, né? Então, o nosso exercício vai ser a gente criar esses templates. Então, considerando que a gente já está, né, com cotas e layers montados, a gente vai aprender agora a configurar esses layouts. Então, primeira coisa, abrir uma nova aba aqui, eu vou renomear ela para 4, só para eu lembrar o que eu estou fazendo, né? Então, quem que eu estou querendo trabalhar. Ah, eu já tenho ela, droga. A4, quinta. Cliquei nela,
vou vir ali na aba de Layout, Page Setup, e vou trabalhar, posso criar, né? Aqui eu já criei com vocês antes, vou trabalhar nesse tipo aqui, ó, 4/5 de novo. Eu vou modificar, mas vocês podem criar uma nova. Então, configurar para o DWG, para PDF. Se vocês quiserem depois ver se funciona na casa de vocês, né, tentem configurar ter a impressora, né, na leitura aí, que ela acaba já configurando. Vou trabalhar o A4, ótimo. Se ele não tiver aqui, a gente vai lá em propriedades, no Custom Paper, no de quinta aqui, eu vou editar, ó, tamanho dele, ok, eu vou avançar, eu vou deixar tudo 00, só para modificar alguma coisa, para vocês verem, tá? Então, aqui eu modifiquei, avancei, vou deixar o mesmo nome, porque eu estou modificando realmente ele. Concluir, ele apareceu ali, ok, né? Então, posso usar aqui o de quinta, né, que estava previsto, letras maiúsculas. Depois eu tenho que limpar, porque eu estou fazendo muitos aqui, depois eu vou ficar confusa. Então, ele está nessa forma, né, ele está de pé. Quero deitar ele. Então, eu posso também ir lá em propriedades, usar esse A4 paisagem também, tá? Aqui. Aí modifica para cá, ó. Então vai ficar em paisagem, que eu quero deixar ele dessa forma. Tá? Então, tranquilo. Aqui, como eu criei os dois, depois que você criou os dois, você pode ficar só modificando um e outro. Tá? Você pode pegar tanto um quanto o outro. Esse daqui tá em cima. Ok. Então, criei, fechei. E agora, como a gente faz para criar a nossa tabela? Como a gente faz para configurar aquelas nossas pranchas? A gente pode desenhar aqui já a nossa prancha, tá? E aí, como que eu começo? Eu tenho line e eu não consigo pegar ponto nenhum, porque aqui não tem ponto nenhum. Uma das dicas, que aqui é 00. Lembra que a gente colocou line e a gente não clicou em lugar nenhum no model e colocava 0,0, porque era x e y, ó, ele pegou o 00. Então, eu posso trabalhar aqui e criar a minha prancha. Então, o que é a A4? Pego lá na minha norma, ela tem 21, né, 210. Ok. Mexi o cursor por 287. 210. 210, Enter, né? E aí, eu fechei aqui. Vou deletar essa viewport para não atrapalhar a gente. Então, eu criei aquela primeira borda. Aí ele coloca, né, quanto que a gente tem que ter de borda, que era 7. Aí eu posso também trabalhar offset de 7. E aqui do outro lado, o offset era de 25. Vocês lembram, né? Dessa forma aqui, olha, eu posso já montar uma primeira prancha. Eu coloquei um exemplo ali no nosso slide, que é assim. Então, o que é o exercício que é proposto para a gente? É criar. Né? Então, a gente vai lembrar como que a gente cria os templates. Então, a gente pode tanto aproveitar aquele que a gente já tinha, como a gente pode começar um do zero, abrindo um arquivo novo, né? A gente vai salvar como template, enfim, o nome de vocês ou o nome padrão civil, e depois a gente vai criar um outro padrão mecânica.
E a gente vai configurar, salvar como, e a gente vai configurar as camadas, igual a gente fez, a gente configura as cotas, e a gente pode agora criando essas tabelas. Aí eu coloquei um lembrete só para vocês se orientarem. Então, a gente pode... eu peguei um arquivo ali que eu já tô toda configurada, mas eu posso fazer com vocês de novo, tá? Então, a gente vai... Primeira coisa, criar layers. Gente do céu, por que eu fui abrir tudo isso? Então, voltei lá no Home, quero criar layers. Eu estou colocando ali no slide, que é aqui, ó, criar layers. Se eu quiser criar mais um layer, ó, esse ícone, novo layer, eu clico nele, abre uma aba. Se você não tiver isso aqui ainda, você vai escrever, então, o nome do layer, parede, vai escolher a cor que é vermelho, a linha que é contínua, a espessura que é 0,30, né? Então aqui eu mostrei, dei um print da minha tela que estava configurado. Então aqui a gente começou pelos layers. Quem não fez, tem a chance de fazer de novo ou de melhorar. Cota. A gente criava naquele annotate, né? Deixa eu sair agora do layer. Então tá, criei todos os layers. Aqui na aba do annotate, a gente pode configurar novas... Não, quando vocês abrirem um arquivo do nada, assim, do zero, ele vai estar naquele ISO 25, lembra? A gente clicava aqui na setinha e aí criava um novo. New, chama a cota que a gente quer configurar e faz todo o processo que a gente também já aprendeu. Aí aqui eu coloquei de novo, fiz de novo aqui só para a gente lembrar, mas ficou com dúvida, a gente tem uma aula só disso também. Então, abriu a tabela, aí lembra aquele arquivo que eu mostrei para vocês? Ó, eu abri o 110 e falei, dá uma olhada, o que muda de uma coisa para outra? Se é um para 100, né? A gente viu algumas dimensões. Então aqui estava configurado, né, by block, tamanho dos espaços que tem, qual que era a extensão das linhas. Na outra aba tinha a configuração que era oblíquo, que era que tamanho que tinha as dimensões, qual que era a informação do raio, se ia ficar 45, qual que era o tamanho do texto dentro dos símbolos. Aí os próximas abas eram o tamanho do texto, que cor que é o texto, qual que é o tipo do texto. Então, se vocês forem observando, aqui é 1 para 100. Então, se eu for trabalhar, professora, não tem nenhum desses arquivos, vou começar do zero. Então, eu dei a deixa aqui, ó. Você pode pedir para criar e pode configurar conforme essas informações que eu passei. Então, eu fiz print porque é mais fácil, porque se a gente só falar, escrever qualquer aba tal, fica mais confuso, né? Então a gente percebe que praticamente todos os tipos de cotas são parecidos. O que eu pedi para vocês? Observem qual que é a mudança que um tem em relação ao outro, né? Provavelmente, né? Tamanho de letra, né? Então aqui, olha, eu peguei 1 para 2. E coloquei também as dimensões. Aí, deixa eu comparar aqui. 1 para 100. Aqui a parte de texto, ó, vamos ver. O tamanho do texto é 0,15. 1 para 2, que é da mecânica, o texto é 0,2. Então, tem algumas informações que vão modificando conforme a escala que a gente vai trabalhar, e isso tem informações. Aqui, qual que é o próximo ponto que eu estou tentando fazer com vocês agora? É criar as layers. Então, a gente aprendeu como que a gente configura, e agora a gente está desenhando essas dimensões e colocando os tamanhos que precisam, enfim. Aqui eu fiz um exemplo que eu tenho,
E coloquei as dimensões só para vocês, e cotei, né? Tá bem tosco assim, mas é o tamanho da nossa A4. Eu coloquei os distanciamentos, e aqui é onde a gente coloca a legenda. Então, ele tá espaçado de 4.19, depois 8.40, 7.7, 7.7, porque aqui a gente vai depois aprender a colocar os textos. Então, nessa situação que a gente está agora aqui do exercício, configurando, qual que é o próximo passo? Eu posso criar essa minha, esse meu selo, né, para ter uma noção de espaço também, que vai ficar 17, 4.19, depois 8.4, e 7.7, né? 7.7. Quando ele está de pé, ele tem 21 selo aqui, né? Então, provavelmente, a gente vai trabalhar da mesma forma. Quando a gente dobra, lembra as normas? Quando a gente dobra, né, o arquivo, ele vai ficar com 21 certinho. Então, daqui para cá, a gente tem, coloquei ponto, 21, 210, na verdade, né? Então, o selo, para ficar do tamanho de todos, ele teria essa dimensão, e a gente vai colocar todas as normativas. Então, aqui eu já comecei a criar a minha A4. Então, agora eu posso criar uma A3. Então, o exercício hoje é vocês criarem, deixarem pronto esses templates para exercitar, tá? Porque depois, o que vai faltar para a gente? Aprender de fato a fazer a plotagem. Então, era interessante se vocês conseguirem agora chegar nesse ponto de template, tá? Então, aqui a gente vai criar 4, a gente fez agora a horizontal, né? Aqui, olha, tem esses textos que a gente vai aprender a colocar também. Então, ó, criei a A3. Vocês podem até deixar também esse texto aqui fora para trabalhar. Essa dimensão aqui, gente, é que eu estava fazendo, né? Então, depois quando a folha estiver 18.5 pela norma. Então, é onde dobra, né? A gente sabe que aqui vai dobrar e a gente vai ver essa A4 inteira. Então, até tenho que refazer. É pegar a norma e tentar já esboçar todas as pranchas aqui para vocês montarem o seu próprio template. Essa que é a lógica, tá? Tá muito confuso, gente? Hoje eu fui e voltei. É que é uma coisa assim, ela é fácil, só que eu queria mostrar muitos exemplos, né? Não sei se ficou claro ou se atrapalhou mais. Eu achei, assim, de todos os vários cursos, vários projetos, assim, de professores, que eles disponibilizam muitos arquivos também de templates. Se vocês tiverem a curiosidade de ver, ó, ele cria blocos, na verdade, depois ele vem só inserindo, né? A gente pode fazer isso também semana que vem, mas cada um tem um tipo de necessidade. Então, aqui é um para mecânica, eu acho. Então, ele já criou um bloco que fala sobre quem fez o desenho, que data que foi, que dia que foi aprovado, que dia que foi a revisão, qual que é o peso da peça, qual que é a área, do que é feito o material. Então, isso é de mecânica, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui, baixei, depois eu posso mandar todos para vocês. Alguns que passam
alguns padrões, aqui é de uma outra faculdade. Então, ele criou um tipo de selo com as informações que são importantes, né? Naquele caso que eu mostrei para vocês, ó, aqui tem o selo da prefeitura. Não sei se vocês também já trabalham, né, na área. Então, a gente tem esse selo que a prefeitura ela disponibiliza no DWG e a gente tem que usar exatamente dessa forma. E a gente só vem adicionando as informações, né, que são relativas ao terreno, aos profissionais, ao proprietário, né? Aqui ele também foi um que eu baixei. Ele fez uma 0, deixou pronto, é o mesmo selo, ó, trabalhou o selo como um bloco, criou esses desenhos de selo, A1, A2. Então tá pronto. O que vai acontecer? No momento que ele precisar desenhar aqui no Model, ele faz o desenho que ele precisar, e depois ele consegue montar na prancha que já tá pronta aqui, né? Então ele já tem aqui o selo colado, então ele sabe que essa prancha vai ser para aprovação de prefeitura, enfim. Então ele não precisa ficar depois configurando tudo de novo, né? Então ele desenha aqui, como se fosse template, desenha no model e escolhe depois qual que é a dimensão que vai ser melhor para ele. Mas sempre, gente, pensando qual que é a escala que a gente vai trabalhar, porque senão a gente cotar tudo na escala, né, que depois não caiba, tal. Então, eu trabalho muito em conjunto, assim, eu sempre vou vendo as dimensões que eu preciso, às vezes eu desenho tudo para ver se eu vou trabalhar com 2 pranchas ou com uma prancha, né? Então, a ideia é que vocês possam fazer, mas a princípio, a gente vai usar assim mesmo, sabe? Como é uma entrega da faculdade, tá? Não vou criar um selo gigantesco com um monte de situações que a gente, por hora, não faz sentido, mas há muitas formas de trabalhar. O meu selo, deixa eu ver se está aqui, eu já fechei. Também eu mudo, muitas vezes eu preciso de mais informações. Eu acho que eu fechei. É que esse arquivo está super pesado. Então, não querendo expor, né? Mas eu tenho minha logo, aí eu trabalho revisão, alteração, data, dados do terreno, porque isso aqui foi um anteprojeto que depois vai para todos os outros complementares, né? Então, também, tá em todas as pranchas. Aqui eu não preciso ficar repetindo, eu só vou depois editando a informação. Então, é folha 1, folha 2, folha 3. Então, ele já está bonitinho ali. Então, se eu precisar fazer alguma modificação no desenho, né, vai ser automático. Eu só preciso depois falar que foi colocar como revisão, enfim. Né? Essa que é a vantagem de trabalhar o layout, né? Então, eu vou mandar para vocês, gente, esse exemplo que eu coloquei no slide aqui. E aí eu quero que vocês transformem então essa A4 em outros tamanhos. E aí lembra da normativa, baixa a normativa. Então, na verdade, assim, vamos trabalhar o template agora, para depois a gente abrir, transformar em template e conseguir colocar a nossa casinha e fazer uma plotagem, que esse que é o objetivo final, tá? Tem alguma dúvida, gente? Desinvestei a falar também, vocês estão aí? Cadê vocês? Não, durante a explicação, mas eu acho que na hora que for começar a fazer lá, vai ser meio, meio Sempre complicado, assim. porque Você não dá conseguiu para fazer da acompanhar. semana passada? Eu tô com um pouco de dificuldade para montar o bloquinho lá, porque o meu ainda para ajudar, ele é em português e muda algumas coisas, né? Ah, E, mas aí no caso, porque assim é difícil acompanhar mexendo no AutoCAD e junto com a aula, né? Se fosse entendi. tivesse umas 2 telas, alguma coisa, talvez ficaria mais fácil. Mas vai Ah, revendo mas a aula, sabe qual né? é? E vai A fazendo. tática, a vantagem da gente estar também, né, ter gravado é pausando e voltando, né? E aí, É, assim, se parece não tá mesmo. muito
claro, a minha aula, né, tem outras formas, mas podem ir me dando parâmetros também, porque acho que ao vivo, né, na hora que eu sento e mexo no mouse, assim, né, fica mais fácil. É que eu fico meio me adaptando também à forma, mas de certa forma, eu acho bacana porque eu consigo que vocês visualizem melhor a minha tela, né? Mas, então, esse exercício de hoje é montar essas pranchas, tá? Salva como, deixa as pranchas montadas. O que vai dar trabalho? Se você não fez o template lá atrás, tá? Mas aí eu dei meio que um beabá de novo, mas eu coloquei só o exemplo, né, de 2 cotas, senão a gente... Então, mas você tem lá o arquivo também. Então, criar os layers. Aqui, gente, se você quiser criar layer a mais, se você falar, pô, eu vou criar um layer que chama pranchas, sabe? Chama texto. Estou sentindo falta, vou colocar já porque eu sei que eu vou precisar. Então, você pode criar a mais, tá? Eu estou dando um exemplo assim bem enxuto, para ser meio que geral para todo mundo, tá? E aí, aqui, se você é mais a civil, então você vai trabalhar escalas para 100, para 50, 1 para 20, enfim. Se você tem mais conhecimento dentro da mecânica, enfim, traz essas cotas que fazem mais sentido para você e a gente configura as pranchas também que faz mais sentido. Eu queria, assim, que ficasse, que fosse algo que vocês pudessem aprender e depois utilizar também, né? Mas se não der, se a gente for mais como exercício, pelo menos vocês já têm essa boa noção. Aí, Antônio, isso de... Eu estudo muito pela internet também, né? Então, às vezes eu pego uns tutoriais e é um tutorial de 15 minutos, né? Você ouve, você acha que fala, nossa, já sei. E aí, quando você fica na frente do computador, realmente, você fala, nossa, como que era mesmo? Aí a tática é meio que pausando, né? O livro, eu acho ele super sintético, assim, e bem objetivo, né? Então, ele não foi a fundo hoje para a gente aprender a fazer a plotagem. Então, vamos ficar configurando as nossas pranchas, né? Saber por onde que vai, fazer isso várias vezes para ver se isso a gente vai criando, né, uma lógica, né? Vai criando mais habilidades sobre isso. Então, vai fazer diversas vezes para realmente gravar um pouco. Aí, semana que vem, a gente trabalha aprendendo essa plotagem. Agora eu fiz um plot preview, né, para mostrar no model, né, como que a gente pega no Windows, e a gente vai fazer isso depois com a prancha já bonitinha, porque aí já faz mais sentido, a gente vai a passinhos mais lentos, né, porque se eu pedir um trabalho final para vocês, olha, eu quero essa casinha já toda configurada na escala tal, não sei o que lá, aí dá uma assustada. Então, quando a gente vem destrinchando, né, trabalhando junto, vai surgindo algumas dúvidas, mas não deixa acumular, senão depois dá o desespero de novo, tá? E se vocês tiverem dúvida, gente, traz sim, viu? Eu acho que eu tô aqui à disposição. Até, eu não sei se vocês querem compartilhar a tela, essas coisas a gente consegue fazer aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida de desenho, a gente pode tentar fazer isso também, tá? Tranquilo, gente? Como vocês estão? Vocês estão muito quietos. Beleza, eu vou começar a fazer lá. Ver se eu, o template eu já tenho, já dos layers, tudo já tenho. Isso, Acho que só então, falta ó, das aqui pranchetinhas. aqui você já chegou, e aí eu mandei um arquivo da cota 1 para 100, aí tenta fazer de novo ele dentro do seu arquivo, nem que seja uma cota configurada, mas faça, só para guardar. Se você tiver disponibilidade de tempo, de computador, quiser exercitar, fazer todas para lembrar, e aí o que falta depois? Só a gente ir montando essas pranchas.
que eu pedi, né? Então, a gente faz dentro dos layers ali. Aqui tem as dimensões todas. Eu vou mandar a 4 para vocês, aí vocês desenham o restante, ok? Tranquilo, gente? Eu vi um meme que o pessoal fica online e deixa e sai. Eu fiquei preocupada. Vocês podem me comunicar aí para saber se eu estou sozinha. O bom é aquele que você deixa. Eu vi esse também. Eu pensei assim, será, gente? Quando eles estão muito quietos. Eu coloco o filho para assistir a aula, né? Mas beleza. Aí, e gente, lembra, eu falei no começo da aula, façam as atividades lá do AVA, não deixa acumular, tá? E para vocês terem as pontuações também. E os exercícios que vocês já fizeram, acho que só 2 pessoas me mandaram, gente. Manda para eu poder pontuar vocês também, para vocês ficarem mais cientes do tanto que tem que tirar na prova, o tanto que precisa, tá? Não, a matéria é mais tranquila, mas não deixa acumular, né? Senão depois não dá tempo, tá bom? Acabamos? Beleza, né? Então tá bom, gente. Ô, Vitor, acho que é você. Você tem que entrar no portal, viu? Não tem muito. Faz os exercícios lá. Eu vi que você tá com pouco acesso. Acho que era você que eu vi. Olha, falando na aula, mas tem algumas pessoas que estão com pouco acesso no AVA. Isso interfere na compreensão da aula também, tá? Então dá uma olhadinha, faz os exercícios, traz as dúvidas. Por mais que a gente não tenha feito todo o exercício no computador, às vezes para entender a lógica já ajuda bastante. Tá bom, gente? Então acho que por hoje é só. Aí qualquer dúvida vocês podem me perguntando também. Professora, Oi? eu fiz o exercício 8, você viu? Eu vi que você mandou. Eu não corrigi ele, mas eu já Ele baixei ele tá. aqui ainda. Eu Não, queria tá saber ótimo. se tá certo para mim poder continuar. Ah, deixa eu ver se eu baixei aqui. Eu acho que. Eu vou demorar muito para achar, mas eu vou ver e eu te respondo. Então, eu vou finalizar a Tá aula bom. para não ficar aqui gravada o seu exercício, né? A gente, Norma, a Tá. gente baixa lá também para vocês terem a noção também, né, dos espaçamentos. Se vocês criarem bonitinho agora, depois fica mais tranquilo você tem a base já dentro da normativa e não precisa depois pegar, sei lá, da internet, tá fora de norma, e você vai seguindo fazendo. Então, pega esse momento agora pra gente fazer bonitinho e toda vez que você pegar um template pronto, alguma coisa, pelo menos você vai conseguir identificar que não está dentro da norma, e aí você consegue modificar. Tranquilo, gente? Então, vou fazer essa correção aqui do exercício da Damila. E aí, os acessos. Não vou expor todo mundo, mas dá uma olhadinha, aproveita esse momento aí e acessa e faz os exercícios também, tá bom, gente? Então, por hoje é só. A gente está super adiantado, na verdade. Mas aí eu quero ir trazendo as dúvidas que vocês possam ter. Eu acho que a gente tem um feriado, né? Por aí. Acho que caiu algum feriado na quinta? Não lembro. E aí pode. Mas a gente está bem adiantado também, tá? Então, não deixa para a última hora, porque aí a gente finaliza redondinho e vocês têm um arquivo, um template que vocês possam usar depois durante a faculdade, no estágio, enfim. Tá ótimo? Então, boa noite. Até semana que vem. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem pelo AVA ou pelo WhatsApp, tá bom? Beleza, gente. Boa noite. Beleza. Obrigado aí. Beleza. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.